favor. Presidente Luiz Paulo, deputadas, deputados, eu quero participar mais uma vez dessa etapa da sessão, que é o expediente final, como faço diariamente, para abordar duas questões. Em primeiro lugar, eu quero repercutir aqui na sessão plenária virtual o que foi a nossa reunião, né, mais cedo, antes da sessão começar, com o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Na verdade, eu quero resgatar alguns pontos que me parecem mais centrais e mais importantes, que foram levantados por mim durante a reunião. Em primeiro lugar, eu quero mencionar essa tese sobre a qual eu venho conversando e discutindo, por exemplo, deputado Luiz Paulo, com o ex-deputado Jorge Bittar, que Vossa Excelência conhece, sobre processos, deputado Marcelo Cabeleireiro, processos de reconversão industrial no Rio de Janeiro, ou seja, fazer com que indústrias sediadas no Rio de Janeiro possam temporariamente reconverter seus processos produtivos para, enfim, produzir os insumos mais necessários e urgentes para o enfrentamento à pandemia. E aí, deputado Luiz Paulo, no projeto da deputada Marta Rocha, eu fiz algumas emendas, e uma delas foi para deixar muito claro que o Estado pudesse requerer às empresas que já se beneficiam, já gozam de benefícios fiscais, não é? Essas empresas que já gozam de benefícios fiscais, todas elas, né, têm uma dimensão social a ser cumprida, mas essas particularmente. Então, no sentido de que a gente possa também levar em conta, é claro, os processos originais de produção dessas empresas, para que a reconversão que elas possam fazer seja compatível com a sua missão original, com a sua vocação original, com a área que já tem, com o pessoal que já tem, com o maquinário que já tem, mas essa é uma tese muito importante. Aí eu remeto esse aspecto do debate para as relações que estamos avançando, né, com a UFRJ para a produção dos respiradores. Hoje demos mais um passo. A reitora Denise Carvalho me mandou hoje o projeto, com o cronograma, inclusive, de produção dos respiradores. Há uma expectativa de que isso possa, até o mês de junho, quem sabe até se possa antecipar isso, a UFRJ, em parceria com a Whirlpool, possam produzir 1.000 respiradores e disponibilizá-los às unidades públicas de saúde do Rio de Janeiro. É preciso avançar, vai ser preciso avançar na Anvisa, né? Há um protocolo a ser vencido na Anvisa, mas é muito importante que isso se realize, e a Assembleia hoje deu um passo importante alterando a lei do fundo. Vou falar sobre isso. Outro aspecto importante, deputado Luiz Paulo, por termos sido capital do Estado, capital do Estado até 1960, o Rio de Janeiro herdou um acervo importante de órgãos federais. Na área de ciência e tecnologia, tem o maior acervo de universidades e de institutos de pesquisa federais do Brasil, mas também na área da saúde. Vossa Excelência pode me ajudar. Hospital do Andaraí, Hospital do Bom Sucesso, Hospital da Lagoa, Hospital de Ipanema, o INTO, ainda tem um sexto, que está faltando na nossa contagem aqui. Tem o Hospital do Fundão. Sem falar nos hospitais universitários, não é? No Clementino Fraga Filho, no Gafreguinle, no Antônio Pedro. Hospital de Bom Sucesso. Bom Sucesso, Andaraí, Ipanema, Lagoa. INTO. Acho que ainda tem mais um, Luiz Paulo. Ainda tem mais um. Não tem o hospital aqui da Gamboa, aqui, servidores? Ah, o Hospital dos Servidores. Isso, dos servidores. Isso mesmo. Então, por que esses hospitais federais não estão disponibilizando parte dos seus leitos de UTI? É realmente incompreensível. Ministério Público Federal, Justiça Federal, tem que jogar pesado na pressão sobre o Ministério da Saúde, porque não é possível que isso não esteja acontecendo com mais de 5.000 mortos pelo Brasil inteiro e um número cada vez mais elevado também no estado do Rio de Janeiro. Da mesma maneira,
Da mesma maneira, a preocupação que nós temos nas áreas do nosso estado com maior adensamento populacional, todas as áreas nos importam, todas as áreas nos preocupam, no interior, no litoral, no norte e noroeste, no sul fluminense, todas as áreas são importantes, na Baixada Fluminense, na região dos Lagos, na Costa Verde, região metropolitana, por óbvio. Agora, nos preocupam particularmente aquelas áreas com maior adensamento populacional e onde as medidas de isolamento social não estão emplacando, Luiz Paulo. Eu vi agora uma cena, o prefeito Rodrigo Neves me mandou, uma cena que me deixou perplexo e muito preocupado, no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, que é um bairro já com muita concentração populacional, Vossa Excelência conhece muito bem. Havia uma quantidade de pessoas, né, em torno de um mercado, é uma coisa impressionante. Então, na Baixada Fluminense, com municípios muito populosos, com muita densidade demográfica, como no caso de São João de Meriti, uma pequena extensão territorial com grande número de habitantes. Nos nossos territórios de favela, aglomerações muito concentradas em função das condições, enfim, precárias de habitação. São Gonçalo, como eu já mencionei, Zona Oeste, que a deputada Lucinha diariamente traz aqui para a nossa Assembleia Legislativa, Zona Oeste, com grande concentração populacional. Então, assim, essas áreas, sem as medidas de isolamento social, e com poucas alternativas de atendimento em saúde, sobretudo nos casos mais graves, essas populações vão virar presas fáceis do Covid-19. Além disso, Vossa Excelência mencionou um ponto, quiser me apartear, seria interessante, se puder, insistindo com o secretário sobre a questão dos protocolos em relação aos pacientes que não precisam ser hospitalizados, mas que podem ser muito bem orientados para passar pelo percurso da Covid-19, pelo duro percurso, em suas próprias casas. Isso é muito importante. E quanto mais claros e mais precisos e mais viáveis, é claro, forem esses protocolos, mais chances nós teremos de diminuir aqueles que batem nas portas dos hospitais em situações mais graves. Isso é um ponto fundamental. Isso é um ponto fundamental que eu quero repisar da intervenção de Vossa Excelência no diálogo com o secretário de Saúde. Enfim, e nós terminamos com um consenso, que é que o secretário esteja conosco pelo menos uma vez por semana, mas além de estar conosco uma vez por semana, que ele faça regularmente coletivas de imprensa para informar o conjunto da população, 2 ou 3 vezes por semana, pelo menos, que os números sobem numa escalada impressionante, tanto de óbitos quanto de pacientes infectados, e é muito importante que a autoridade sanitária venha a público informar a população qual é o verdadeiro quadro, qual é a situação em que nos encontramos e como fazer para contê-la. E, por último, eu quero também repercutir esse projeto que votamos hoje, e que tem um simbolismo, deputado Luiz Paulo, que eu quero ressaltar. Nós alteramos a lei de 2011, que disciplina o fundo da Assembleia Legislativa, para permitir que esse fundo dê lastro para eventuais parcerias institucionais entre a Alerj e órgãos federais sediados no Rio de Janeiro, nas áreas de saúde, de educação, de segurança, ciência e tecnologia. Eu acrescentei no texto original que a gente estava elaborando, André, eu e Zeidan, e Vossa Excelência acrescentou cultura. Não é? Então, órgãos federais dessas áreas sediados no Rio de Janeiro poderão, uma vez sancionada a lei, dispor, observados todos os critérios de transparência, de utilização do fundo público, dos recursos públicos, mas poderão dispor de recursos para alguns projetos, inclusive esse dos respiradores da UFRJ, já poderá, com a lei sendo sancionada, já poderá ser custeado com base nessa mudança na lei que nós fizemos. Muito importante. Mas sabe qual é o simbolismo, deputado Luiz Paulo, que eu quero acrescentar para concluir? O simbolismo é o seguinte: a Alerj faz esse gesto de alterar a lei que institui o seu fundo para permitir este tipo de parceria nessas áreas sensíveis, para, portanto, alcançar também órgãos federais dessas áreas sediados no Rio de Janeiro, e, enquanto isso, Bolsonaro e Guedes oferecem todo tipo de resistência para ajudar os municípios e os estados que sofrem. Então, além de ser um gesto importante, a Assembleia Legislativa, como dizia minha falecida avó, dá uma bofetada com luva de pelica, né, na atitude inaceitável de Bolsonaro, de Guedes,
que usam de todo tipo de estratagema para atrasar, para dificultar, no limite para evitar que o ente nacional, que o ente federal contribua com os municípios e com os estados que sofrerão cada vez mais. Então, queria fazer essa manifestação e mostrar o contraste que está posto nessa importante lei que votamos agora. Muito obrigado pela paciência de Vossa Excelência. Eu que agradeço a Vossa Excelência.